Olá, você que está aqui conosco. Eu sou a Aline Kerber e nós estamos no Quebrando Paradigmas. Hoje, então, eu trouxe aqui uma convidada muito especial. Eu vou apresentar um pouquinho dela para vocês, que é a nossa querida Viviane Vogt, uma pessoa bastante conhecida no nosso município. Ela é nutricionista pós-graduada em nutrição esportiva e em nutrição clínica funcional. Tem 28 anos como servidora pública municipal, sendo que o início então da caminhada dela foi 4 anos de Secretaria da Saúde e dali então mais 24 anos na Secretaria de Educação como responsável técnica pela alimentação escolar, que até então não existia o setor, né, de alimentação escolar como se conhece hoje. A Viviane então que abraçou essa causa e começou com todo este projeto que hoje todos nós, né, as crianças usufruem otimamente da alimentação escolar adequada, que tanto impacta nessa boa alimentação como impacta no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças, né, Viviane? Com certeza. É um prazer estar aqui contigo hoje para falar um pouco da minha experiência, né, do trabalho que eu tive o privilégio de implantar aqui em Montenegro, né? E eu me sinto orgulhosa da minha trajetória, né? Porque eu trabalhei anos em uma coisa que eu amava fazer, né? Então, a gente, quando faz os trabalhos da gente, que a gente gosta, parece que não está nem trabalhando, né? Perfeito. Então, foi isso que eu senti ao longo desses 28 anos na prefeitura, 4 na saúde, depois 24 na educação. E foi assim uma coisa muito prazerosa desenvolver meu trabalho como servidora pública. E foi neste setor público, então, que tu fez florescer um projeto lindíssimo. Exato. Então, eu acho que, como falaste, né, eu quebrei vários paradigmas. O primeiro foi, as pessoas devem lembrar que até 1994, a merenda escolar ela era basicamente aqueles pacotes de formulados em pó, pudins, cremes e sopas, né? Misturas prontas, né? Misturas prontas. E a partir de 94, então, o município começou a receber a verba do governo federal. E é o município que era encarregado de comprar os alimentos. Então, tinha que ter uma pessoa para elaborar o cardápio e fazer as compras, né? E assim, começou de uma forma bem até incipiente, porque tem uma coisa bem interessante, como a gente, no setor público, tem que ter tem a lei das licitações, né? Quando eu comecei a fazer as compras, eu imaginava um produto na minha cabeça, mas quando eu descrevia aquele produto e havia a licitação, a concorrência, muitas vezes o produto que eu tinha imaginado não é o que estava chegando, sabe? Então, também foi uma caminhada junto ao governo federal para fazer com que a licitação dos alimentos, da alimentação escolar, não fosse só o menor preço, mas também que obedecesse a alguns critérios, né? Porque quando as primeiras compras que eu fiz, que daí era só o menor preço, não veio alimentos que eu tinha imaginado a qualidade que ia ter, né? Então, mas também foi uma caminhada que a gente fez com o governo federal, porque as prefeituras começaram a perceber que isso tinha que também avançar e tinha que mudar, né? Foi um momento importante, Foi. A nível federal, inclusive. Foi, e inclusive em 1998, eu tive a oportunidade, junto com a minha colega, na época, Cleusa Carr, a gente teve a oportunidade de ir a Brasília e sentar junto com os responsáveis pela alimentação escolar e colocar todas as dificuldades que a gente vinha encontrando e também dar sugestões de como as coisas poderiam ser melhoradas, né? Eu também fico assim bem orgulhosa de ter participado disso, e muitas coisas que hoje em dia já são regra foram conquistas de quem começou lá atrás, né? São fruto de uma semente plantada, regada. Isso. Porque realmente é um movimento grande, né? Grande e muito importante
porque até aquele momento, então, não se tinha toda essa visão de nutrição para a criança que está ali na escola e quanto isso é importante para ela. Exato. Então, assim, acho que tem coisas que as pessoas até devem saber, né? Mas quando a alimentação de uma criança ela é abaixo daquilo que ela tem que receber, a primeira coisa que é afetada é a parte física. Tá? Então, o organismo ele tenta proteger ao máximo a parte intelectual. Então, é uma coisa que ele vai protegendo. Então, uma criança que é privada de nutrientes, de calorias, a primeira coisa que acontece, ela para a estatura. Tá? Então, impacto físico. É a parte física. Mas quando ela é constante, esse déficit começa também a afetar a parte intelectual. Né? E até uma coisa que é bem interessante, eu acho que tanto para adulto quanto para criança, a fome ela influencia muito o nosso humor e a nossa concentração. Então, a gente sabe que, imagina trabalhar com fome, nós adultos já é difícil, imagina uma criança ir para a escola num processo de aprendizado e estar com fome, né? Então, isso já é um primeiro obstáculo para essa criança poder evoluir, né? Exato. Para ter um bom rendimento, uma boa concentração, um bom foco, é crucial para um bom rendimento escolar. E a criança com fome, subnutrida, enfim, ela não vai ter. Né? E assim, a gente tem que pensar que o cérebro, ele depende da glicose, ele depende dos nutrientes da alimentação para ele trabalhar bem. Então, isso influencia no humor, na criança se tornar agressiva ou parada, sabe? E uma coisa que é bem interessante, que eu acho que as pessoas não se dão conta, hoje em dia as crianças são muito diagnosticadas com hiperatividade e o TDAH. TDAH, né? E aí é muito comum crianças já estarem recebendo medicação né, para isso, tipo o Rivotril. Fortes, né? Fortes, que causam até dependência. Exato, né? Quando a gente sabe que o consumo excessivo de açúcar, ele faz a criança ficar hiperativa, agitada, e depois, quando acontece o pico negativo da glicose no sangue, a criança fica apática, fica mal-humorada, não tem como se concentrar. Então, muitas vezes, alimentos ricos em açúcar são os responsáveis por essa mudança drástica de humor, né? E podem acabar, vamos dizer assim, provocando aquelas características Exato. que acabam levando ela para um diagnóstico Exatamente. e para uma medicação. Quando, de repente, uma alimentação equilibrada, né, já ia fazer a diferença. Outra coisa interessante também é a falta de alguns nutrientes, como o zinco, por exemplo. Zinco, o magnésio, o selênio, muitos alimentos que também não são somente para a parte física do organismo, mas também para essa parte cognitiva. Né? Então também tem que pensar nisso. E uma outra coisa bem interessante, que uma pesquisa que foi feita no Reino Unido, corantes e conservantes usados nos alimentos, que nem, por exemplo, gelatina, balas, enfim, qualquer coisa, guloseima que tenha corantes, também influenciam na parte cognitiva. E aí, por exemplo, coisas que a gente nunca usou na alimentação escolar, gelatina. Não tem porquê, porque não tem o valor nutricional dela. Não tem valor nutricional para começo de conversa, tá? Ela não tem os aminoácidos essenciais, então ela não tem, não alimenta, e ainda é carregada de corantes, né? E vai na contramão disso. Exatamente. Né? E um outro alimento que até nunca foi usado é a margarina.
Porque a margarina ela é feita a partir de um óleo líquido, digamos assim. Para ela ter aquela estrutura sólida dela, ela foi bombardeada com hidrogênio, então ela foi hidrogenada, né? E na realidade a margarina é um produto fabricado, não é um alimento, sabe? Então o que o organismo quer? Ele quer que o que entre nele se identifique. Então, digamos que o alimento é uma chave e o organismo é uma fechadura. Então, a gente tem que ter uma alimentação onde o alimento se conecte com o nosso organismo. E produtos industrializados ou ultraprocessados começam a não se encaixar mais no nosso organismo, né? Claro, eles não são naturais. Não, né? E daí mais atrapalham do que ajudam. É porque todo um processo que tem que haver para eles serem trabalhados aqui dentro desgasta muito o organismo, né? E acaba que, pensando nesse sentido, eles acabam por desencadear outras, Exato. daqui a pouco até patologias, Exatamente. problemas, né? Exatamente, porque eles estão muito longe do que o nosso organismo necessita e quer. Uma coisa que eu sempre falo: comer não é alimentar-se e muito menos nutrir-se. Porque comer a gente come qualquer coisa, né? Mas assim, para nutrir o nosso organismo, além dos alimentos conversarem com o nosso organismo, tem todo um processo de digestão, de absorção, de assimilação. Então eu só vou garantir a nutrição quando o alimento passar por todos os processos, desde a boca, que acho que é a fase mais importante, porque ainda é a fase que a gente pode controlar. Porque depois que a gente engoliu um alimento, a gente não tem mais controle nenhum sobre o que vai acontecer. Perfeito. No trajeto, né? Então eu sempre reforço muito, a gente também trabalhava muito com as crianças nessa questão da mastigação, quantas vezes mastigar, de ter o hábito de mastigar, de estar presente na hora de se alimentar, sabe? Não ter outras distrações, né? Porque é a principal fase da nutrição, porque depende muito de como o alimento vai ser entregue a partir do esôfago para o estômago e todos os outros órgãos que vão fazer a parte de assimilação. Depende muito, então, de como ele vai chegar nos outros órgãos, né? Imagina só toda a questão da importância do trabalho da alimentação adequada na infância. Exatamente. É fantástico pensar como realmente a gente precisa olhar para os pequenos e toda a sistemática, né, de pensar como o que deve ser apresentado e trabalhado com eles. Bom, nós vamos para um pequeno intervalinho curtinho, só para a gente dar uma conversadinha, tomar uma aguinha e já retornamos para continuar conversando, falando um pouco mais sobre alimentação, nutrição, aprendizagem, desenvolvimento na infância.